Olá, bom dia a todos e dentro de instantes terá início a audiência pública de finanças e orçamento. É a prestação de contas do segundo quadrimestre de 2024. E você pode nos acompanhar ao vivo sintonizando o canal 48.2 digital ou então pelas nossas redes sociais, TV Câmara Cubatão, no Facebook e no YouTube. Então, daqui a pouco terá início a audiência pública de finanças e orçamento. Declara aberto a presente audiência pública em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador Guilherme dos Santos Malaquias, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, e o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Dando início aos trabalhos desta audiência pública, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, para a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024, que engloba os meses de maio, junho, julho, agosto e setembro de 2024. Não, agosto e setembro. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite ao nosso presidente da Comissão de Finanças, Rônia Dubá, membro da Comissão, Guilherme do Salão, vereador Alessandro e demais membros presentes aqui na audiência pública, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Presidente, informar que da receita bruta orçada de 1.740.830.800 reais, a receita arrecadada nesse quadrimestre foi de 1.232.433.882 reais e 86 centavos. Na Fundeb, a conta retificadora orçada de 138.186.800, foi arrecadado 117.937.763 reais 52 centavos, e no total de receita arrecadada líquida de 1.114.496.119 reais e 34 centavos. A despesa orçamentária aprovada na Lei 4292, de 27/12/2003, a LOA, nós temos fixada a despesa para a Prefeitura Municipal de Cubatão, 1.262.724.000, para a Câmara Municipal de Cubatão, transferências no aporte de 68.502.000, para a CMT, transferências 18.998.000, Funprev, a transferência para a Caixa, de 252.420.000. A conta retificadora da Fundeb, 138.186.800, então, no total da despesa orçamentária de 1.740.830.800 reais. Em relação à despesa orçada e a despesa, de fato, realizada no período desse quadrimestre, do segundo quadrimestre, nós temos uma despesa empenhada de 1.161.000.000
R$366.801,22. Considerando as transferências financeiras efetivamente realizadas nesse quadrimestre, do total previsto para a Câmara Municipal de Cubatão, foi repassado efetivamente 45.668.000. Tá. Para a Companhia Municipal de Trânsito, CMT, foi transferido efetivamente nesse quadrimestre R$ 12.656.909,11. Para a Caixa de Previdência, para o FUNPREV, foi transferido R$ 152.085.928,99. Com relação aos gastos constitucionais, levando em consideração a receita corrente líquida, no segundo quadrimestre de 2024, a receita corrente líquida de R$ 1.624.273.086,86 foi gasto com pessoal R$ 438.750.642,30, correspondendo a um gasto com despesa com pessoal de 27,01%. Com relação aos gastos constitucionais com o ensino, a exigência legal e a aplicação de 25% da receita tributária, temos no segundo quadrimestre receita acumulada de R$ 952.203.868,66. Despesa foi liquidada R$ 253.501.978,34, representando 26,62% com gasto com educação. Considerando os gastos constitucionais com saúde, no segundo quadrimestre, a receita acumulada tributária de R$ 952.203.868,66, despesa liquidada nesse quadrimestre de R$ 222.651.470,85, o que representa um gasto com saúde de 23,38%. Restos a pagar, em janeiro, 1º de janeiro de 24, foi passado R$ 364.939.402,94, foi cancelado de restos R$ 50.934.904,13, houveram pagamentos restos a pagar de R$ 140.544.475,68, total de restos a pagar 31 de agosto de 24, de R$ 173.460.023,13. Os dépositos de tesouraria, hoje em caixa na prefeitura, nós temos em consignações R$ 14.851.980,94, depósito de diversas origens, R$ 58.099.144,08. Os acordos de parcelamento da Caixa de Previdência, que está se finalizando, né, de um saldo de janeiro de R$ 57.654.055,91, foi amortizado nesse quadrimestre R$ 4.080.565,80, tendo um saldo remanescente ainda a pagar de R$ 53.573.490,11. Precatórios, houve uma atualização dos precatórios em março de 2024, passando de R$ 214.073.653,17 para R$ 332.030.639,90. Com a nossa receita, o nosso percentual da receita corrente líquida de 2,85%, foi pago até 31 de agosto R$ 35.222.475,83.
Houve uma atualização. Outras dívidas, Sabesp, parcelamento está consolidado, R$ 3.031.412,91, fornecedores, 119.583,28, ProSaúde, 11.304.987,19, convênio Santa Casa Sustentáveis, 5.697.877,50, houve pagamentos de 609.791,29, tendo um saldo de outras dívidas de R$ 5.088.086,21. Vou fazer aqui uma observação em relação a outras dívidas. Agora, em setembro, quando for entrar o próximo quadrimestre, nós estaremos consolidando o acordo com a Sabesp. Fizemos um acordo com a Sabesp agora no mês de setembro, de uma dívida de 86 milhões Sabesp, foram abatidos 110 milhões de juros, 782 mil de multa, consolidamos 75 milhões e parcelado em 300 vezes de 250 mil. Isso é no próximo... Eu não entendi o início. Porque aqui tem Sabesp, está consolidado 3 milhões com Sabesp, ok? Como a gente está falando do segundo quadrimestre, então ainda não entrou o acordo que foi feito com a Sabesp, que vai entrar no terceiro quadrimestre, que agora que até o final do ano a gente vai fazer, fecha o exercício e no começo do ano a gente faz o terceiro quadrimestre, aí já entra essa dívida consolidada do acordo que foi firmado entre o município e a Sabesp. Repito, uma dívida de 186 milhões com a Sabesp, nós fizemos um acordo, caiu para 75 milhões, parcelamos em 300 vezes de R$ 250 mil por mês, atualizado pelo IPCA. Isso quer dizer que no próximo quadrimestre, no terceiro quadrimestre, nós estaremos já apresentando esse valor na dívida, em outras dívidas do município, o que nós chamamos de dívidas consolidadas. Ficou em 75 milhões. 186 milhões. Tá. No acordo, nós abatemos juros, 110 milhões, abatemos multa de 782 mil e caiu para 75 milhões, parcelamos em 300 vezes de 250 mil, ou seja, perfeitamente absorvido pelo orçamento, sem impactar as nossas políticas públicas. Mas esse número a gente vai informar no terceiro quadrimestre, quando for da audiência aqui nesta casa. Presidente. Isso. Presidente, por conta só isso. Obrigado. Som. Convido agora o senhor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças do Poder Legislativo, para proceder à avaliação e cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal na forma prevista na alínea A do inciso 3º do artigo 20º. Bom dia a todos. Dando continuidade, então, passo a apresentar os números referentes à gestão da Câmara. Execução orçamentária. Dotação anual inicial de R$ 68.502.000. Tendo em vista que o Executivo subestimou a receita corrente líquida do exercício de 2023, houve uma suplementação, passando a nossa dotação atualizada para R$ 72.266.631,94. No exercício, foram empenhados R$ 50.972.821,09. Foram liquidados R$ 30.234.825,76, tendo um saldo para empenhar de R$ 21.293.810,85. Restos a pagar.
em um saldo dos exercícios anteriores no valor de R$ 1.679.335,65. Foram inscritos, em 31 de dezembro de 2023, processados R$ 343.779,36 e não processados R$ 12.391.796,17. Baixas: não houve cancelamento no período e foram pagos R$ 5.872.356,94. Montante a pagar: R$ 8.542.554,24. Disponibilidade financeira total. Saldo orçamentário: R$ 15.433.174,24. Restos a pagar: R$ 8.542.554,24. Credores e depósitos diversos: R$ 1.357.016,42. E ordens de pagamento em aberto: R$ 177.501,14, dando um total de R$ 25.510.246,04. Passamos agora às despesas com pessoal. No exercício anterior, para uma receita corrente líquida no valor de R$ 1.474.049.950,48, nós tivemos uma despesa com pessoal no valor de R$ 27.192.697,08, representando 1,84% da receita corrente líquida, para um limite legal de R$ 88.442.997,03, que seriam os 6%. No segundo quadrimestre de 2024, a receita corrente líquida teve um aumento substancial, foi para R$ 1.624.273.086,86. A nossa despesa com pessoal foi para R$ 31.126.486,81, representando 1,92% da receita corrente líquida, para um total permitido de R$ 97.456.385,21, que seriam 6%. Só observando que esse aumento, tanto em termos absolutos como em termos proporcionais à receita corrente líquida, ele se deu à reforma administrativa e um aumento considerável do valor do salário dos comissionados. Era só o que eu tinha que apresentar. Dando prosseguimento, concedo a palavra para quem deseja dela fazer uso. Som. Bom dia a todos, vereadores, secretário. Pergunta rápida, e toda a audiência fica uma dúvida quanto, né? Em relação aos precatórios, eu queria que o secretário fosse mais objetivo no que a gente deve, como está sendo, só para a gente ter uma forma melhor de compreensão. Bom, vereador, com relação à questão dos precatórios, a gestão da massa de precatórios, ela tem uma atribuição legal pela Procuradoria-Geral do município. Eles fazem o acompanhamento judiciais e a questão das dívidas que são levadas a precatório. Precatório é uma obrigação, né?
do município. Mas o mais importante, vereador, é que, conforme a nossa alíquota de 2,85% da receita corrente líquida, a gente é perfeitamente absorvida pelo orçamento, não prejudicando as políticas públicas, né? 2,85% do orçamento da receita corrente líquida é o que a gente aporta mensalmente para cobrir essas obrigações legais, que é mensal, isso, da receita corrente líquida. Então, a gestão mesmo, a parte da particularidade da gestão dos precatórios é uma atribuição legal da nossa Procuradoria. Então, lá tem as informações bem detalhadas, porque assim a gente não tem mais gestão de precatório, né? Todo recurso a gente caminha para o tribunal. E lá eles fazem para o DEPRE, né? Lá eles fazem a distribuição conforme a ordem cronológica, que a gente não tem nenhum conhecimento. A gente só é um mero repassador de recursos. Em referência também, bom dia, peço a palavra, presidente. Referente também ao precatório, a gente vê que o da ProSaúde, 11 milhões. Foi feito algum pagamento dentro dessa dívida? Não foi feito porque ainda existem questões ainda internas administrativas de discussão de números, né, de processos, para saber se ainda o município tem crédito, né? Então, quando isso finalizar, provavelmente possa ter uma conta de contas. Por isso que a gente ainda não fez nenhum pagamento desse precatório. Então, vamos lá. Desde o início, então, que se deu o encerramento, esses 11 milhões se mantêm. Não foi quitado nada ainda. Estão consolidados, tá? A gente reconhece, mas como existem ainda discussões internas ainda sobre a questão de contratos passados, então a gente precisa aguardar a finalização para ver se a gente não é credor, né? A gente reconhece, mas pode ser que lá na frente a gente possa ser credor. Então, a gente ainda está esperando essa definição. Já tem quanto tempo isso? Eu não recordo agora quando é que foi consolidado. Teria que ver lá no nosso balanço quando foi consolidado, mas tem bastante tempo já. Porque eu vejo se repetindo, né? E como da Sabesp estava, também a gente veio questionando. Né? Sabesp a gente conseguiu finalizar, né? A gente fez o acordo da Sabesp, conseguiu finalizar, fizemos várias reuniões, e aí, quando da assinatura da outorga com a Sabesp, havia um compromisso de a gente fazer esse parcelamento, que a gente começou até em 2019. Uma questão de consolidar os números, a gente acabou postergando e a gente conseguiu finalizar agora. Eu acho que foi uma missão muito importante para o município. A gente conseguiu se livrar de uma dívida gigante, a Sabesp, né? Conseguiu, aí, desse acordo, reduzir a dívida muito para o município, porque só quando você põe aí de juros 110 milhões você teria que pagar, você retira esse valor de 110 milhões, e o saldo remanescente você consegue ainda parcelar em 300 parcelas. Ou seja, foi um acordo muito bom para o município. Inclusive, esta casa votou um projeto de lei onde a gente pediu a alteração do artigo 7º da lei da Sabesp para que a gente pudesse dar como garantia o ICMS. A gente pautou aqui nesta casa, até foi em caráter de urgência, os senhores validaram, e a gente teve autorização porque a Sabesp só faria o acordo com o município se tivesse uma garantia, né, porque é um acordo que vai ultrapassar vários exercícios, né? E como foi feito em outros municípios, a garantia poderia ter sido FPM ou poderia ser ICMS. Nós optamos por ICMS porque, como é uma dívida do Estado, né, do Estado de São Paulo, a gente preferiu optar por um tributo estadual, né, estadual. A gente preferiu o ICMS e aí a gente caminhou aqui a alteração do artigo 7º da lei, onde a gente permite, a Câmara autorizou o município a poder dar como garantia nesse acordo o ICMS. E a gente, com isso, a gente conseguiu dar o próximo passo, avançar em relação ao acordo com a Sabesp, e assinamos, e agora, no dia 30 de outubro, será o nosso primeiro pagamento da primeira parcela, que está na casa de R$250 mil. Ou seja, exatamente, a primeira parcela de 300, que tira o município dessa questão de ser inadimplente com a Sabesp. A gente cumpre uma obrigação, porque a gente consome água, né, tem que fazer o seu pagamento, e aí, depois disso, com esse acordo, a gente consegue retirar aquele recurso que está retido lá para o Fundo Municipal de Saneamento, que está hoje na casa de 6, 7 milhões, que é para as políticas de saneamento da cidade.
que é um recurso que é um percentual da conta de água que retorna para o município. Então, está lá retido esse recurso do Fundo Municipal de Saneamento por conta da nossa inadimplência. Na medida que a gente fez o acordo, a gente fica adimplente e lá logo será devolvido ao município esse recurso que está retido para o nosso Fundo Municipal de Saneamento Básico. Mais uma pergunta baseada nessa parte da Sabesp. Duas, né, na verdade. Então, pode-se dizer aí que a má entrega do serviço na cidade, como a Sabesp tem feito, poderia estar acarretando nessa parte de contrato e estar revendo valores, dívida. E outro assunto, quando foi instalada aí a parte de taxa do lixo, a gente sabe que nesse novo marco de regulamento, ele tem a prerrogativa de que esses valores que são arrecadados da taxa do lixo sejam investidos nessa parte, em saneamento básico e levar água potável para a população. Estou vendo que agora surgiu esse de 6 a 7 milhões de reais, que é um fundo que estava de investimento, é isso? O Fundo Municipal de Saneamento, o gestor desse fundo é o meio ambiente, né? Tem um CNPJ próprio, lá tem as políticas que podem ser utilizar esses recursos do Fundo Municipal, que eu, como não sou gestor, não tenho conhecimento de onde pode ser investido, provavelmente para a parte de saneamento, né? Então, esse recurso, a partir de agora, todo mês, um percentual dos pagamentos das contas de água são devolvidos um percentual para esse fundo, que vai seguir as normas que são elencadas para qual tipo de investimento que esse recurso pode ser utilizado, né, conforme a lei que foi aprovada. Então, mas tem essa lei do novo marco de regulamento do lixo, do saneamento, né, no caso, que entra essa tarifa, a população hoje está pagando até hoje, e a gente vê que nesse novo marco, né, lendo a parte quando na época o presidente Bolsonaro colocou-se, né, à disposição e votaram, né, seguiu, tinha nesse novo marco essa parte. Então, no caso, está sendo investido, não está? O que está sendo usado? Se já sabe quanto tem de valores, quanto já foi investido, tem essas partes, né? Eu estou vendo que agora surgiu esse que tu falou da parte do meio ambiente, né, que ingere, Fundo né? Municipal de Saneamento. Isso. Com relação a... Você está se referindo à taxa de lixo, né? A taxa de lixo, claro, poderia englobar, mas a questão é que hoje o que o município recolhe em termos de taxa de lixo não é suficiente para remunerar o contrato. Ou seja, houve vários descontos, né, redução das taxas conforme a capacidade contributiva das pessoas. Então, o que hoje a gente arrecada para título de taxa de lixo, ele não remunera a questão do recolhimento hoje do contrato de lixo. Não remunera. O município tem que aportar mais recursos. Então, não sobra recurso para investimentos. Porque o valor cobrado hoje de taxa de lixo não remunera hoje os contratos que hoje estão vigentes para recolhimento, varrição e tudo mais em relação à questão do contrato vigente do lixo. Então, não remunera. Né? Se remunerasse, sobrasse o recurso, aí, com certeza seria investido para investimento. O que agora, o alento é que com esse recurso que a gente vai receber agora para o Fundo Municipal de Saneamento, em relação à Sabesp, é um recurso que pode ser utilizado para a questão do saneamento. Aí a pasta gestora, né, o meio ambiente, poder fazer melhor uso desse recurso. Sabendo assim que a título de informação para a população que está em casa, o município aportava isso sem recolher nada e hoje recolhe e ainda mesmo assim não está conseguindo manter, então, esses investimentos. É isso? Estou me referindo à questão do que hoje recolhe taxa de lixo, né? Que foi uma questão legal que foi imposta pelo marco de regulação, que todos os municípios teriam que fazer a instituição da taxa de lixo. Cubatão seguiu o mesmo caminho. Só que, em relação à política social, Cubatão não instituiu uma taxa muito pesada, digamos assim. Então, assim, hoje o que a gente recolhe da população não é suficiente para remunerar os contratos. Foi isso que eu falei. Como Cubatão ainda tem boa parte da população precisa de regularização, né? Nós temos 2 grandes comunidades, então, assim, a parte urbana acaba absorvendo toda essa parte da contribuição.
É que pela situação que está, sabendo que o município já aportava isso sem recolher nada da população e hoje recolhe e ainda é superavitário, é isso que eu estou falando no caso. Então, lógico, as duas não se misturam, né? Cada um segue o superavitário aqui e a parte de arrecadação aqui da taxa, mas mesmo assim ainda fica a parte do munícipe, né, tá pagando. A gente paga, sendo que o município já aportava isso sem precisar, sem necessidade, né? E a gente sabendo, sim, que o novo marco de regulamento ele poderia deixar, poderia não, ele deixou a cargo do município adequar a sua realidade de arrecadação. E o município de Cubatão ele se mostrava bem nessa parte financeira, onde poderia cobrar ou não da população essa taxa. Poderia ser pífia ou não, né? Como a gente pode dizer assim, uma taxa simbolizando ali a parte da cobrança, mas a gente viu que não, ela saiu fora dessa curva, né? Posso, presidente? Eu acho que essa discussão foge um pouco da pasta do secretário de Finanças, né? Ficou claro para mim que o que recolhe, então, na taxa de lixo não é suficiente para pagar os contratos que nós temos, né? Então, aí foge da discussão da pasta do senhor quando a gente fala que a gente precisa discutir, então, o contrato, né? A questão do lixo seletivo, que a gente paga muito alto, então, é isso? E me fez lembrar também da taxa de iluminação que é recolhido pelo munícipe. O que recolhe não é suficiente, porque o que a gente vê de resultado é que nós não temos ainda uma cidade iluminada. Nós temos o que é iluminado hoje, uma dificuldade imensa de manter uma rua iluminada por conta da qualidade de LEDs que foram comprados. Então, eu queria saber do secretário se também cabe para a taxa de iluminação isso, para a iluminação da cidade. A gente recolhe inferior ao que a gente aplica, porque a gente não aplica devidamente, até porque boa parte da cidade ainda está escura. Volto a dizer, é uma discussão que foge da sua pasta, mas eu quero saber da sua pasta se o que a gente recolhe é suficiente para a gente iluminar a cidade, porque parece que não. Só pegando um gancho aqui no do Alessandro, complementando, sabendo que essa contribuição, né, de iluminação pública, ela já vem sendo recolhida há muitos anos, né? Uma base aí de 7, 8 anos, é por aí, né? Bom, a contribuição da iluminação pública ela tem um objetivo que é remunerar os gastos com a iluminação dos próprios, das ruas, das praças e tudo mais. Então, assim, o meu conhecimento em relação às contas que chegam de luz para pagar dos próprios, das praças, das ruas, e o que nós arrecadamos para remunerar isso, fica praticamente empatado, né? Empatado. Não tem uma sobra substancial para fazer fortes investimentos. Não tem. Então, assim, o que é que hoje faz? Paga a conta de água, de luz, né, de toda a cidade, né, das ruas, das praças e tudo mais, e ainda faz a aquisição das luminárias, né? Mais do que isso, teria que fazer outros investimentos mais pontuais. Hoje, o que se arrecada, ela é capaz de remunerar a conta de luz, né, dos próprios, e das ruas e das praças, né, e comprar as luminárias. Um investimento mais maciço para revigorar a malha da iluminação pública, teria que ter realmente mais investimento do Tesouro. Então, peraí, investimento do Tesouro. Então, quer dizer que, se do lixo não é suficiente, o Tesouro investe uma parte. Por qual motivo, então, o município não investe na iluminação, fora o que é recolhido? Aí a questão de definir, né, você tem um arcabouço de despesa pública, você tem contratos de várias áreas para seguir, você vai definir onde você vai atacar primeiramente. O que a gente tem que ter claro é que, em gestão pública de recursos públicos, você tem que ter seus planos de ações, as políticas públicas são aí várias áreas, né, e trabalhar, tem a questão das dívidas, né, trabalhar para que você possa gerar superávit primário, e aí, se você consiga, aí, nesse superávit primário, você pagar suas dívidas, pegar seus juros, e uma parte disso para investimentos. Então, aí é uma questão de decisão política das prioridades de um governo. A Secretaria tem esse levantamento do que seria suficiente, além, para a gente ter uma cidade iluminada?
Não, porque aí é uma questão que cabe à pasta, a gestora da pasta de iluminação, dizer o seguinte: para mim ter uma cidade mais iluminada, eu preciso desse aporte de recursos. Isso aí teria que partir de lá, né, para dizer, Geraldo, secretário, precisamos fazer um investimento forte. Para fazer o investimento, para modernizar a nossa malha de iluminação pública, eu preciso de tantos recursos. E dentro do que nós temos de arcabouço de despesa, saber se aquilo consegue ser contemplado. E aí é uma questão que depois envolve gabinete, envolve Secretaria de Obras, né, que é o que tem o gestor do contrato, planejamento e finanças. Mas, assim, lembrando que a arrecadação, né? Então, parte financeira, é o que eu acredito. Você falou que foge um pouco da pasta, mas é arrecadação, é números, valores que é contabilizado, isso é passado para vocês. É que ele me perguntou sobre investimentos, né? O gestor dizia o seguinte: para me tornar Cubatão mais iluminado, eu preciso disso. Quanto vai custar isso? Essa informação, eu não tenho essa informação. Sim. E fora o que pode me passar assim, isso vai representar tanto. Aí eu vou ver a questão orçamentária. No planejamento, isso aqui contempla, dá para fazer isso. Aí sabe que o recurso, quando você fecha o orçamento, você estima a receita e fixa a despesa. Quando surge algo novo, você tem que dizer o seguinte: eu vou tirar de algum lugar. Às vezes, o gestor tem que ter essa informação. Olha, eu vou criar essa despesa nova, vou tirar de onde essa despesa nova? Tem que estar claro isso, senão não consegue. Porque se você estima a receita e fixa a despesa, quando você cria algo novo, você tem que tirar de algum lugar. Não tem imagem. Mas quando a gente cria uma despesa nova, a gente precisa fazer o levantamento sobre quanto é essa despesa nova para a gente discutir se há possibilidade de chegar junto dessa despesa nova. E a pasta gestora tem que apontar. Nunca chegou esse levantamento para o senhor? Sobre projetos de modernização de iluminação pública, para mim, nunca chegou. Está uma falha na gestão, então. Só para concluir, só para reforçar a questão dos precatórios. Então, o senhor disse que os precatórios hoje, nós temos uma ordem cronológica, né? E que não cabe ao senhor, à sua pasta, dizer quem vai ser pago, né? Chega da Procuradoria, é isso que o senhor falou? A parte de ter um departamento de precatórios. Sim. Por qual motivo a nossa preocupação? A gente acompanha a política da cidade há muito tempo e a gente sabe que todo final de governo é sinal de alerta. A gente precisa ficar muito atento, né, no que vai ser pago e de que forma vai ser pago, a responsabilidade que exige nesse momento, né? Está certo que o gestor fez a sucessão, acredito eu, pelo menos boa parte do mesmo governo e tal, mas a gente precisa ficar muito antenado por experiências passadas. Então, só para concluir, não é a secretaria que destina, segue uma ordem cronológica e quem faz isso é a Procuradoria. Só para... Não, nós temos dois precatórios. Nós temos os precatórios alimentares, são aqueles de pequeno valor, que ainda tem uma gestão da Procuradoria do município. Abre os processos, conforme a ordem cronológica que ele tem o controle, manda para mim, nós fazemos o pagamento. Mas o grande, o que nós elencamos aqui, esse vai para o DEPRE, Departamento de Precatórios, que nós mandamos 2,85% da receita corrente líquida todo mês para o DEPRE, Tribunal de Justiça. Lá é que faz os pagamentos. A gestão é lá do DEPRE, não é nossa. Só faço o reporte. Só chega para o senhor o valor X para o senhor apertar. Todo mês calculado, a Procuradoria manda para mim o processo, com o cálculo, com base na receita corrente líquida, e o montante para fazer o repasse para o DEPRE. Faço o repasse para o DEPRE e lá eles fazem a gestão. Não tenho nenhuma interferência do município. Pegando o mesmo enquadramento aqui da parte de contribuição, a gente sabe que tem todo esse levantamento, a pasta gestora, né, faz esse estudo. Não sei se para vocês, Geraldo, chegou também na parte da contribuição, esse investimento de compra de luminária depois de tantos anos arrecadando, se teve um efetivo, porque a troca por LED é para causar uma economia no impacto, né, do financeiro até da gestão. Teve algum termo nessa parte de impacto de economia, nesses pontos trocados na cidade? É uma pergunta boa, é importante essa pergunta. E como é que funciona? Cabe ainda à Secretaria Gestora, que cuida dessa parte da iluminação, fazer eu chamaria de fazer um inventário, né,
de todos os nossos pontos de luz, nossos postos de luz, inventário, para poder fazer uma gestão junto à empresa concessionária, para que com esse mobiliário montado, com esse inventário montado, peticionar a redução das contas de luz. Essa ação ainda é necessária fazer, né? Porque nós estamos ainda fazendo o pagamento com base em estimativas efetivas, né? Mas pelo investimento que já foi feito, hoje a gente já nota a cidade muito melhor do que há algum tempo atrás em termos de iluminação. Muitos pontos de luz já trocados com LED já funcionando. Então, assim, naturalmente, pelo processo da troca de vapor de sódio, né, para o LED, naturalmente tem que haver uma redução na conta de luz. Mas ainda cabe à pasta gestora fazer esse mobiliário, esse inventário geral, para peticionar junto à CPFL a redução dessas contas. Mais alguém deseja fazer uso da palavra? Agradeço a presença de todos que atenderam a presente convocação. Esclareço que os relatórios apresentados nesta audiência receberão um parecer técnico da Comissão de Finanças e Orçamento e encaminhadas na forma da lei. Declaro encerrado os trabalhos da presente audiência.
isso aí, Washington. Obrigado, né, pela receptividade. A gente está cumprindo uma obrigação legal e o mais importante, Washington, com essa prestação de contas é a transparência, né, para a população, para a Câmara de Vereadores, para todos os interessados. Então, quando você põe as informações financeiras, econômicas, orçamentárias e patrimonial do município, nesse segundo quadrimestre, você demonstra para a população total transparência dos recursos públicos. Agora, secretário, os vereadores questionaram o senhor, claro, audiência pública para isso, com relação aos precatórios, saúde, iluminação, enfim. É importante, né, as perguntas que foram aqui feitas pelos nossos vereadores, para esclarecer, né, a oportunidade que a gente tem para conversar com a população sobre essa questão das finanças públicas, que é muito complexo. A questão dos precatórios, a gente tem em mente que nós estamos aí cuidando bem dos precatórios, a nossa alíquota de 2,85% é perfeitamente absorvida do nosso orçamento, que não compromete as políticas públicas. Agora, entra mês, entra ano, sai ano, os números das finanças crescem, diminuem, enfim, haja conta, não é? O mais importante é que os números cresçam, né? Que a gente possa ter mais recursos para poder implantar as políticas públicas no município, né? A gente tem feito um trabalho muito forte na questão fiscal, né, em relação à questão da arrecadação, a gente tem melhorado bastante a arrecadação, com inovação tecnológica, com geoprocessamento, com inteligência fiscal. Isso é bom porque, com mais recursos, a gente pode aprimorar as nossas políticas públicas e quem vai ganhar com isso é a população. Muito bem. Participação do secretário de Finanças, Genaldo dos Santos, agora recebendo aqui o vereador Guilherme do Salão, que é membro desta Comissão de Finanças e Orçamento. Eu disse ao secretário e repito ao senhor, os senhores fizeram algum questionamento, principalmente com relação aos precatórios, mais de 332, envolvendo a saúde, a taxa de lixo, enfim. O senhor saiu satisfeito desta audiência pública, secretário, vereador? Bom dia ao senhor. Obrigado, bom dia, Washington, bom dia a todos. A gente sai aqui com algumas respostas, onde a gente questionou o secretário em relação a investimento, recolhimentos, né, os precatórios, como aqui você citou, algumas respostas assim, que nos assustam, porque valores são recolhidos há muito tempo, a contribuição de iluminação também, e a gente não sabe qual o impacto que está causando na sociedade. Como aqui também questionei sobre a taxa de lixo recolhida da população, onde eu votei contrário à época, né, entendendo que o município, assim, poderia aportar os valores sozinho. Ele já aportava, né, esses valores. Então, repassou para a população e ainda não conseguem suprir todos esses gastos, onde a população paga aí uma taxa, uma tarifa que não é barata, né? E a gente não vê uma evolução nessa parte. E onde o novo marco de regulamento, a gente sabe que tinha assim um investimento, né, arrecadado dessa taxa do lixo, que ele poderia ser investido para ser investido na parte de saneamento básico, que é esgoto, água, levar água potável às comunidades onde é precária a situação. Então, você ter esses investimentos retornando para a população, que é uma coisa onde a gente pôde ver aqui na resposta dele, que a gente não está vendo. Então, algo de fato aí não está correndo direito. Está sendo recolhida a taxa e você não está tendo esse investimento. Onde também a gente soube aqui também que tem um fundo, né, na Secretaria de Meio Ambiente, onde aí está em torno aí de 6 a 7 milhões de reais, que também é para esse tipo de investimento. Então, o que nos causa essa estranheza? Está se tendo a arrecadação dessa taxa do lixo, que não é satisfatória pela população. Se você cobra essa tarifa, você tem que ter um retorno para a população. É onde a gente não está vendo. Onde o pessoal, na época, foi se discutindo que ia estar se fazendo uma parte de economia, né? Porque aí o município quem aportava isso só. Mas não, a realidade do município superavitário é que ele conseguiria fazer esse aporte. E no novo marco de regulamento não está sendo atendido. Agora, foi questionado também pelos senhores vereadores com relação aos precatórios relacionados à saúde.
também, uma coisa que nos assusta também, que vem trazendo aí esse apontamento, os números, né? E logo, logo isso ele corre numa parte de você estar revendo juros, né, e correção monetária lá na frente, causando assim um risco aí para o município, lógico. Não de pegar aí todo mundo, né, de surpresa, lógico. Mas assim, a gente vê isso massivamente, igual a da Sabesp. A Sabesp, quase todas as audiências, eu como membro, eu tenho questionado. E a gente pôde ver aí os valores totais de cerca de 180 milhões, o município está vindo agora, que aí vai aparecer, lógico, no próximo quadrimestre, a ser apresentado aqui para a população, tendo em vista aí que foi pago uma boa parte, pago aí também o impacto de juros, né, cerca de alguns R$ 1.000, né, que eu não lembro agora os valores ao certo, e também caiu aí de 180 para 76 milhões, 70 e poucos milhões, tendo assim também em vista, vendo a parte de rever o contrato, essas coisas, a gente fica vendo, isso pode aumentar, e aí vai agravando para o município, onde eu também questionei. Será que é por isso que, às vezes, o mau serviço entregue para a população não seja por conta dessas falhas que estão sendo deixadas, né? Precatório, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é uma coisa que a gente tem que seguir ali firme, né? Pagando aí como foi feito em 300 parcelas. Legal. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Muito bem. Está aí a participação do vereador Guilherme do Salão, que é um membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Cubatão. Nós encerramos aqui a nossa transmissão ao vivo da Audiência Pública de Finanças e Orçamento. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.